Ó, bomba. Agora caiu um meteoro em Brasília. A Polícia Federal acabou de pedir, faz poucas horas, para o STF para que eles possam abrir um inquérito para investigar o Bolsolão ou as emendas do relator. E aí, olha só, assim que o STF autorizar, eu vou te dar um spoiler, vai autorizar, a Polícia Federal abrirá um inquérito e vai começar a investigar se o dinheiro do Bolsolão foi desviado ou não. E nós sabemos que foi. Quanto foi desviado, quanto cada deputado e senador levou, quando eles levaram isso, a coisa vai ficar muito feia para o Bolsonaro e para o Arthur Lira. E sabe quem é o relator desse caso no STF, que é quem tem a decisão? É o ministro Lewandowski, que é de todos os ministros do STF, caiu justo no Lewandowski, que é o pior pro Bolsonaro. Se tem um que não negocia com o Bolsonaro, que não tem chance nenhuma do Bolsonaro tentar cooptá-lo, fazer um acordo, é o Lewandowski. A coisa vai ficar feia a partir de agora. Eu vou dar os detalhes aqui disso, mas antes, um segundinho. Se você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, você quer? Eu, Thiago, eu quero. Ó, já tô aqui, sextou. Já tô prevendo o que saberemos nessa investigação. E se você quiser ver a casa cair, inscreva-se aqui no canal. Ó, um segundo, não paga nada, é de graça. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever. É só clicar e pronto, você está fortalecendo a oposição ao desgoverno fascista. Por quê? A guerra de 2022 começou. Eu sempre falo aqui, a eleição de 2014 foi muito suja. O pessoal da direita jogou sujo. A de 2018 foi 10 vezes mais suja, mas prepara, que a eleição do ano que vem vai ser muito mais suja do que as outras. Então a gente precisa fortalecer desde já a esquerda, não só o Plantão Brasil, os outros canais também, podem se inscrever nos outros canais, para que a gente tenha força e alcance para levar a verdade para as pessoas. Porque, ó, se você pensou que teve muita fake news em 2018, não foi nada perto do que eles estão preparando aí para 2022 e usando a máquina pública e roubando bilhões que vão investir nisso. Então, prepara. Agora vamos falar sobre a investigação do Bolsolão. Ó, vamos lá. O que acontece é o seguinte, o Estadão denunciou o Bolsolão faz alguns meses, o dinheiro saía do Ministério da Infraestrutura, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério do Turismo. Esses três ministérios foram os primeiros a serem denunciados, mas há indícios de que outros ministérios também participam do Bolsolão. Bolsolão são a mídia gosta de chamar de orçamento secreto, ou emendas do relator, ou orçamento paralelo. São três coisas que não parecem nem que é crime, mas é. Por quê? Eu vou falar uma coisa sobre administração pública, de dinheiro público. Para que o Brasil tem ministérios? Todos os países têm ministérios, em alguns se chama de secretarias, tudo mais. Por quê? Porque quando tem o dinheiro público, vamos lá, tem o Ministério do Desenvolvimento Regional, tem lá os técnicos do ministério, que são pessoas de carreira, pessoas que são concursados, são especialistas na área e estão lá, alguns há 10, 15, 20, 30 anos trabalhando no Ministério. O que eles estudam? Eles estudam, olha, temos aqui uma verba de 10 milhões. Claro, o Ministério tem verbas bilionárias, mas tem 10 milhões dessa verba. Onde a gente pode gastar esse dinheiro? Ó, aí eles têm os estudos no Brasil de qual área do Brasil precisa de investimento. E como é que faremos esse investimento? Vamos transferir a verba para a prefeitura de lá? Vamos transferir a verba para o governo estadual? Como será feito? Quando? De que maneira? Como será feita a licitação? E eles fazem isso. Sempre foi feito de maneira técnica. E aí, claro, a gente sabe que o Brasil é um país com muita corrupção e tudo mais, mas pelo menos era feito de maneira técnica, assim, da melhor maneira possível, levando em conta os problemas do Brasil. E deputados e senadores têm emendas, chamadas emendas impositivas, que são emendas que eles têm que receber essa emenda todos os anos. Eles recebem e aí eles mandam lá para a base eleitoral deles. Então imagina, vou te dar um exemplo, uma deputada que a base dela é em Belfort Roxo. Eu vou até dar o um exemplo que é tem uma deputada lá que é assim que o Arthur Lira está mandando centenas de milhões de reais para a cidade porque o marido dela é prefeito. Aí um bolsonarista lá. Aí, ela é de Belfort Roxo. Imagina que ela tinha lá 8 milhões de verba por ano, ela mandava lá que a base eleitoral dela, lá que ela tem votos, ela mandava, vamos fazer uma escola, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer isso. Só dando exemplo de um deputado ou uma deputada qualquer mandar verba para sua base eleitoral. E aí, em negociações de votações, o presidente podia enviar emendas extra para deputados ou para bancadas. Por exemplo, olha, a bancada aqui do MDB vai ajudar a gente a aprovar uma votação aqui que é bom para o povo, um projeto do governo. Então vamos mandar uma emenda extra para que os deputados desse partido que estão ajudando, eles possam investir também nas suas bases eleitorais. Ok, tudo isso com verbas que não eram tão grandes. O que aconteceu foi o seguinte, a partir de 2020, quando o Bolsonaro se viu completamente cooptado pelo Centrão, e ele falou, agora eu vou abrir o cofre para todo mundo roubar. Até porque falaram, Bolsonaro, você leva a sua parte. Aí,
começaram as emendas do relator. O relator do orçamento, ele tem em 2021 para gastar 16 bilhões de reais em emendas que ele pode dar para quem ele bem entender, no momento em que ele bem entender. Então eles começaram a pegar esse dinheiro para comprar votos no Congresso Nacional, para aprovar todo e qualquer projeto que o governo Bolsonaro queira aprovar. É isso. Exatamente isso que começaram a fazer. Então aí o que acontece? Começaram a pegar verbas de ministérios também e dar para senadores e para deputados. Então, em vez de um ministério, tá lá o Ministério do Turismo, em vez do Ministério do Turismo pegar parte da sua verba bilionária, vamos lá, pegar ali 10 milhões, vamos investir onde para fomentar o turismo? Ó, vamos investir ali no Nordeste, em algum lugar assim, para ter mais turismo ali. Não. O que começaram a fazer? Começaram a falar, não, vamos mandar verba aqui pro deputado tal, porque ele ajudou a gente na votação, porque a gente comprou o voto dele por 10 milhões e a gente precisa dar 10 milhões para ele. Aí o deputado tal vai lá e põe essa verba num lugar lá no fim do mundo, que não tem turismo nenhum e nem vai ter, porque ele vai construir uma obra que jamais vai sair do papel, ele vai pegar e roubar o dinheiro. Vou dar o exemplo, eu sempre dou aqui, do Ricardo Barros construiu um centro lá de convenções lá em Maringá que jamais saiu do papel, 30 milhões de reais, não saiu do papel, não existe o centro, pra você ter ideia. Mesma coisa começou a acontecer contra os ministérios. Isso tudo é crime, isso tudo. O princípio da impessoalidade, ou seja, que o dinheiro público tem que ser gasto da melhor maneira para o país, não importa se o deputado, o senador é amigo ou não, esse princípio foi para o espaço. O Mourão, eu gravei aqui vídeo ontem, o Mourão admitiu. Esse presidente ele admitiu, falou: é compra de votos. Né? O princípio da impessoalidade não existe mais, a gente estava comprando votos. Ele admite, ele confessou o crime. E ele é vice-presidente, ele admite como se não fosse coisa dele, ele é o vice do governo. Tá, aí a Polícia Federal começou a ser provocada, ou seja, começaram várias denúncias na Polícia Federal, é isso que é provocar, fazer a denúncia lá, notícia crime, notícia tal, faz no STF, e aí foi para a PF. A PF agora acabou, sexta-feira, sextou, acabou de fazer o pedido que vai chegar ao STF, que é o pedido para que abram um inquérito para investigar o Bolsonaro. E eu sei o que você está pensando. Você está pensando, ó, eu leio mentes, ó. Você está pensando, Thiago, mas o Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal. Como que a Polícia Federal vai investigar e ter uma investigação séria sobre o Bolsonaro? Só que aí eu fui pesquisar, nenhum site, pô, saiu na Globo, saiu no jornal na Globo, saiu em todo lugar. Nenhum site fala quem é o relator. Fui lá, pesquisei e achei. O relator no STF é o Lewandowski. Ferrou pro Bolsonaro, mas ferrou bem ferrado, porque o relator, em uma investigação, o ministro relator é aquele que ele autoriza ou não as diligências, ou seja, a Polícia Federal quer falar, ó, queremos quebrar sigilo de alguém, podemos ou não? Quem decide é o relator, é o Lewandowski. Ou seja, o Lewandowski pode tomar uma decisão, por exemplo, dizendo, ó, o delegado do caso tem que ser tal, os investigadores do caso têm que ser tal e tal, e não se pode mudá-los. Como, por exemplo, o Alexandre de Moraes fez no inquérito das fake news e no inquérito dos atos antidemocráticos, que se tornou o inquérito das milícias digitais. Ali, a delegada é a delegada Denise, que está indo para cima do bolsonarismo com tudo. Tá? Agora, vamos prender o Alan dos Santos. O Bolsonaro não pode fazer nada. Para você ter ideia, o Bolsonaro tentou transferir essa delegada para um outro órgão da Polícia Federal, para que ela trabalhasse em um prédio diferente dos investigadores. Depois, tentaram fazer uma gambiarra, porque ia pegar mal, porque o Alexandre de Moraes proferiu uma decisão em que o Bolsonaro não poderia trocar a delegada, ia pegar muito mal, e aí falaram, não, ó, você vai ficar nesse outro órgão lotado aqui, mas você vai poder trabalhar então no outro prédio. Ela falou, não, então eu vou sair do inquérito, eu vou sair daqui. Isso tudo, mais ou menos 2 meses, eles tentando interferir para que ela saísse do inquérito. Só que quando ela falou que ia sair, o Alexandre de Moraes tinha dito que ela não poderia. Ia ser, assim, uma desgraça pro Bolsonaro, que o Alexandre viria babando pra cima do Bolsonaro, assim, que loucura! Aí o governo Bolsonaro recuou na última hora e falou, não, fica onde você estava, ficam os investigadores do jeito que estava, não vamos interferir. Porque tinha a ordem do STF, do relator do caso. No caso, o Lewandowski como relator, eu vou falar. O Lula e a Dilma, os governos do PT indicaram vários ministros do STF. Eu sempre falo aqui, eu tento não criticar muito, mas uma indicação foi pior que a outra. Desde o Joaquim Barbosa lá atrás, até passando por Fux, Fachin, Carmen Lúcia, Barroso, um desastre atrás do outro. Mas se teve uma indicação, que foi um dia que deu uma luz assim na cabeça do Lula, ele falou, agora eu acertei.
foi a indicação do Lewandowski. Pensa num cara que é corajoso e num cara que, se precisar, ele vai para cima. É o Lewandowski. Caiu de 10 ministros ali. Imagina se o sorteio ali do STF cai no Cássio Nunes. Eu não ia nem estar fazendo vídeo aqui. A mídia fala, algumas pessoas vão repercutir, tem coisa que as pessoas falam, eu nem faço vídeo. Por quê? Porque eu falo, não vai dar em nada. No máximo eu comento em outro vídeo, mas não. Com o Lewandowski. O Lewandowski vai pra cima, ainda mais sabendo... O Lewandowski não nasceu ontem, tá? Assim como eu não nasci ontem, você não nasceu ontem, muita gente lá em Brasília não nasceu ontem. Ele sabe que boa parte desse dinheiro que está sendo saqueado dos cofres públicos está sendo embolsado pelo bolsonarismo para investir em um esquema maciço de fake news no ano que vem. É por isso que eu falo, a eleição do ano que vem vai ser a mais suja da história, e assim, talvez a história de toda a humanidade, porque tivemos eleições bem sujas em 2020 nos Estados Unidos, mas agora nós temos um governo extremamente corrupto, num país em que já tem uma corrupção maior do que é lá nos Estados Unidos, e que dessa vez tem a máquina pública que tem bilhões e bilhões para investir, estão roubando bilhões e bilhões antecipadamente para investir no esquema de fake news deles. Coisa que não aconteceu em 2018. O Bolsonaro tinha até, sabemos que teve o próprio TSE confirmou que teve financiamento de empresas, tudo mais, o pessoal do velho da Van, de não sei quem, e que foram alguns milhões investidos em fake news. Ok, e já foi aquela desgraça toda. Agora imagina, além desse financiamento, que talvez tenha, talvez não, com bilhões de reais roubados, e eles já sabendo que eles querem fazer o esquema lá nos Estados Unidos, porque lá não tem como quebrar sigilo bancário, não tem como quebrar sigilo fiscal, telefônico, e o Bolsonaro colocou uma pessoa, aí sim ele interfere, na Polícia Federal, para que quando saiam ordens de extradição, os pedidos não cheguem no governo norte-americano, ou seja, o STF manda... O Alexandre manda, extradita não sei quem que a gente descobriu aqui que está cometendo um crime. Já vai ser difícil identificar os criminosos. Aí quando mandar extraditar, a ordem não chega lá. E mesmo quando chega lá, o caso do Alan dos Santos, exoneraram a delegada porque ela mandou a ordem lá e não deu para o Bolsonaro barrar a ordem. Agora fica claríssima que a estratégia era barrar a ordem de extradição. O Alan dos Santos vai ficar lá nos Estados Unidos indefinidamente sem ser preso. A gente aqui, ele vai ser preso. Não vai. Por que não foi deportado o Alan dos Santos? A chance dele estar ali com um passaporte diplomático é gigantesca. Até porque vazaram mensagens dizendo que do Alan dos Santos com o Eduardo Bolsonaro, em que ele dizia assim, minha esposa e minha filha, e tem uma filha que é bebê, elas não têm passaporte, tudo mais. Para você conseguir um visto para os Estados Unidos, demora. Não é um negócio que você vai lá na embaixada hoje e saiu com visto. Não. Tem fila para ir para a embaixada, você consegue o seu horário daqui 2, 3 semanas, você vai lá, aí tem todos os trâmites, não é um negócio fácil, aí depois você marca a entrevista, e aí depois disso sai o visto. O Alan dos Santos, em menos de 10 dias ele estava nos Estados Unidos. Como é que ele chegou lá sem visto? A única maneira de chegar lá sem visto é se ele tiver o passaporte diplomático. É a única maneira. No caso ele poderia ter, mas a mulher e a filha não teriam. Só para você ter ideia de como tá. Então esse é o modus operandi novo da quadrilha bolsonarista. É fazer tudo lá dos Estados Unidos ou de algum outro país. Eles estão usando agora os Estados Unidos porque o Alan tá lá, senão vão para outro país. É isso para ver se eles conseguem barrar a investigação. E agora, o Lewandowski vai ter uma maneira, vai ter agora oportunidade junto com a Polícia Federal. E veja bem, na Polícia Federal está uma guerra de pessoal que é anti-bolsonarista contra os bolsonaristas que estão interferindo. Lá está uma guerra interna na Polícia Federal. Posso até fazer vídeo só sobre isso, porque é uma guerra gigantesca. Eles vão querer ir para cima do bolsonarismo, porque o Lewandowski sabe que parte desse dinheiro vai financiar fake news, e a Polícia Federal sabe que esse dinheiro está sendo roubado. Eles estão roubando muito dinheiro público. Para piorar, tem a PEC dos precatórios, suspenderam o Bolsolão. A STF suspendeu por 8-2. Mas a PEC dos precatórios está para ser aprovada no Senado, vai liberar para o ano que vem, vamos ter mais 30, 40, 50 bilhões para roubar. Eles vão dar um jeito num projeto de lei para meter a mão nesse dinheiro de outra maneira, sem ser pelas emendas do relator. Vão inventar um novo tipo de emenda em que eles possam meter a mão no dinheiro de maneira também que não seja transparente. Só para você ter ideia. Então, veremos os próximos passos, mas sextou. A coisa tá ruim pro Bolsonaro. Péssimo dia. Hoje o Bolsonaro vai ao banheiro chorar um pouquinho, porque não acabou bem para ele. Hoje o Arthur Lira, que diz que dorme só 4 horas por dia, hoje ele não dorme 4 horas não, vai dormir menos. E eu vou mostrar aqui o nosso carro de som, na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina. Olha só.
nação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Se você também é contra Bolsonaro e esse desgoverno, se inscreva agora no canal Plantão Brasil no YouTube. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta, o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Tá aqui um trecho, ó, até na chuva, faça sol, faça chuva, estamos lá denunciando esses malditos assassinos. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, clica lá, ou no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, deixo também as minhas outras redes sociais, siga-me também nas outras redes, que lá também a gente mete o pau, desce a lenha nesses malditos. Falou!